Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos estudar a lição sobre testemunho, um desafio à ação. Nós estamos estudando o livro de Provérbios e, dessa feita, nós estudaremos sobre o testemunho, tanto o testemunho verbalizado quanto o testemunho vivido, aquele que é mostrado através do exemplo. E em Provérbios, na parte que nós estamos lendo, que está no capítulo 24, os versículos 10 a 12, principalmente o versículo 11, nos diz assim: livros que estão sendo levados à morte, salvo os que cambaleiam indo para serem mortos. E aí aqui começa uma reflexão importante. Infelizmente, o secularismo nos nossos dias, ele tem incentivado o combate ao proselitismo. E até transformou esse termo proselitismo, que vem lá do grego, né? Que significa converter as pessoas, e era isso uma prática judaica de converter as pessoas ao judaísmo. Né? Mas hoje esse termo ficou de tal modo tão negativo, que sempre que se fala proselitismo, se fala como algo que fosse danoso, ruim a alguém, como se tratasse de um mero convencimento da mudança de um produto na prateleira de um supermercado para outra. Agora, com relação ao reino de Deus, a visão que Jesus Cristo nos deixou foi outra. Né? De acordo com ele, o reino dos céus é sempre semelhante a alguém que procura repartir algo com os outros. Há sempre a ideia do compartilhamento. E o mais interessante, né? Na festa do reino, é mostrado que se deve fazer um esforço, já que aqueles que foram convidados para a festa não compareceram, de procurar aqueles que estão nas ruas, nos valados, nos caminhos, por aí pelos espaços, né? E de acordo com o texto, a gente deve forçar, essa forçagem quer dizer a base de convencimento, não utilizando a força bruta, né? Mas a base de um convencimento para que eles entrem para a festa preparada. Isso é importante para a gente entender que temos uma responsabilidade. Mais à frente nós já entenderemos isso. Né? O que significa testemunhar? Disse um autor chamado Detenaios que evangelização é um mendigo contando a outro onde encontrar pão. É importante essa reflexão de Niles, porque ela se aplica bem à catedral. Nós aqui temos aquela atividade onde nós cozinhamos e depois nós distribuímos alimentos às pessoas em situação de rua. E nós temos dois exemplos dessa evangelização aí que nós vamos chamar, de levar essa boa notícia. Um deles nós temos um grupo que vai às ruas contar às pessoas que nós estamos distribuindo alimentos. E as pessoas vêm. Mas há aqueles evangelistas, vamos chamar assim, né? Aqueles que levam as boas notícias, que não estão contratados. É o indivíduo que vem, gostou da comida, e aí eles vão e contam para outras pessoas. Né? No último momento que nós tivemos aqui sobre isso, há 2 semanas atrás, até me emocionou que um deles chegou para mim e disse que nós oferecíamos a melhor comida para os moradores em situação de rua de São Paulo. Até me emocionou quando ele falou isso, e ele falou para mim assim: eu estou falando sério, eu não estou mentindo para você, não. Então, isso é gostoso de se ouvir e não deixa de ser uma boa notícia, que é o Evangelho. Né? Então, evangelizar é levar essa notícia. Olha, tem comida ali. Tem alimentação, tem pão. E no sentido espiritual, no sentido que a igreja utiliza,
é levarmos então a boa notícia da salvação de Jesus Cristo, né, a todas as pessoas. Billy Graham definiu o seguinte: evangelizar é apresentar Jesus Cristo em toda a sua plenitude, de forma que as pessoas se sintam impelidas a tomar uma decisão, seja de aceitação ou de rejeição. É uma coisa importante, né? Que nós imaginamos que todas as pessoas só vão aceitar. Não, o indivíduo tem a opção, o direito de rejeitar. Quer seja por desconhecimento das vantagens do Evangelho, quer seja porque a orientação dele, a opção dele, está explicando isso, né? Não, eu não quero esse tipo de vida, eu quero um outro tipo de vida para mim, né? Mas é importante que ele conheça a opção, né? Como uma pessoa que vai fazer a sua escolha, né, de um produto no supermercado, veja bem, e lá ele escolhe: não, eu não quero esse produto porque tem mais sal, porque tem menos sal, tem mais açúcar, tem glúten, né? Ele escolhe a base de um produto que ele acha que vai fazer bem ou mal à sua saúde. Assim também é a escolha do Evangelho, né? É assim como algo que você tem várias opções e você vai escolher aquilo que está adequado à sua necessidade, não o seu querer. Isso é importante que a gente saiba qual é a necessidade, né? E claro e evidente que o Evangelho pressupõe sempre arrependimento e, portanto, mudança de vidas, né? Aqui a lição nos fala sobre um cuidado que nós devemos ter com relação à evangelização que não apresenta a cruz de Cristo. Hoje, algumas instituições, mesmo religiosas, elas apresentam um evangelho diferente, um evangelho à moda marxista, principalmente, que visa ajudar o indivíduo apenas nas suas necessidades materiais. Eu uso o seguinte exemplo, né, um exemplo simples que eu utilizo, talvez não seja o mais adequado, mas é o mais fácil de entender. A gente vem, o cristão é um indivíduo que vai de caminho à cidade celestial. E em determinados momentos ele precisa dar uma parada para passar a chuva. Aquele ponto que você vai passar a chuva, você espera que não tenha goteiras. Mas é importante entender que não precisa ser um local de extremo conforto, com um sofá bem confortável, né? Não, se você está passando uma chuva, você espera que seja um local que te proteja, que te abrigue do frio, do vento e da água, de ser molhado. Mas você não espera que lá tenha uma cama para você descansar, uns jornais para ler, umas coisas assim bem, né, bem hospitaleiras, não. Porque é um espaço que nós estamos passando a chuva. Assim é o mundo que vivemos, né? Nós esperamos que não tenha goteiras aqui, que a vida não seja um inferno na terra, que a gente sofra tanto, né? Como outro dia nós fomos pegar um trem extremamente lotado às 8 da manhã e minha mãe virou para mim e disse assim: nossa, como os trabalhadores sofrem, né? Porque já faz tantos anos que ela está aposentada que ela nem lembrava mais desse sofrimento dos trabalhadores diariamente. Isso, na verdade, não é a vida que nós queremos, né? Um espaço onde nós temos uma vida cheia de goteira ou expostas ao vento, ao frio e tal. Não. O que nós queremos é, como um ponto de ônibus adequado na nossa caminhada, um espaço onde a gente possa pousar em segurança e com tranquilidade. Porém, a gente entende que não é aqui o nosso descanso. Não é aqui o local que nós pretendemos ficar. Assim sendo, nós precisamos apresentar o Evangelho como transformador para a vida futura e não para a vida atual. Para a vida atual, faz parte dessa transformação, porque o indivíduo transformado a partir de hoje, ele terá sim uma mudança de vida, mas com visão à glória celestial. E é claro e evidente que hoje nós temos uma apresentação de missões que se baseiam única e exclusivamente na transformação material do indivíduo, na resolução de seus problemas materiais, não só como o Evangelho da Prosperidade propõe, mas como outros evangelhos propõem, visando
apenas tirar o indivíduo da sua situação de miséria. O Evangelho não propõe só isso. Lembramos que Jesus Cristo prometeu a Pedro, quando Pedro perguntou: Senhor, nós largamos tudo para te servir. O que a gente ganha com isso? Jesus disse claro para Pedro: 100 vezes mais nesta vida e mais a vida eterna. Né? Veja, tem muita gente que está concentrado aí como Pedro num 100 vezes tanto nessa vida. Né? Ele ainda está preocupado ainda e é importante nós entendermos que Jesus Cristo nos dá isso. Mas o nosso foco está no porvir. Então, o Evangelho não está só ligado à erradicação da pobreza, embora ele o faça isso. Mas precisamos entender que é função do Estado assumir a erradicação da miséria. É função e outros elementos, até outras ONGs, instituições, contribuem para a erradicação da miséria, mas não pode-se dizer que elas salvam as pessoas. Quem salva é sempre o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Quais são as razões para testemunhar? Vamos comparar aqui que a igreja ela é um espaço marítimo. Essa foi a experiência de Jesus e que ele quis transmitir para nós. Outro dia eu estava numa marina lá em Angra dos Reis e eu vi aqueles iates, a coisa mais linda, né? Parados, ancorados ali, num espaço que é um shopping center e que também tem uma marina. Espaço lindo, maravilhoso. E fiquei pensando, né? A igreja não é um clube de iates. A igreja é uma frota de barco de pesca. É um espaço onde a gente chega, se joga ao mar, mas é para pescar, para trazer os peixes, né? Para trazer aqueles que necessitam de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, aqui simbolizado como peixe, né? E por isso Jesus Cristo falou para Pedro que ele continuaria pescador, mas não mais de peixes normalmente, mas sim pescando vidas, pescando pessoas, pescando homens para o reino de Deus. Por que muitos cristãos não dão testemunho? E aí a gente se preocupa também porque que há algumas pessoas que têm dificuldade de testemunhar, de falar de Jesus Cristo, seja verbalizando, seja vivendo de um modo digno e tal. Primeiro, alguns ainda não entenderam o seu papel. Né? Eles até se converteram, eles aceitaram o Evangelho da Graça, mas não entenderam que tem o dever e a obrigação de compartilhar com os outros. Né? É um desconhecimento, ou como chama o texto, letargia espiritual. Desconhecimento da sua responsabilidade de compartilhar com os outros o fato de ter conhecido a Cristo e a transformação que Cristo traz na vida do ser humano, e que o ser humano precisa sair de um mundo de destruição e se dirigir à cidade celestial. Né? A nossa vida é uma peregrinação. Bem, outras vezes ele vai ouvir argumentação em contrário. O mundo sempre virá com argumentação, às vezes bonita, às vezes uma argumentação grosseira, né? Às vezes uma argumentação que é até incisiva. Né? Cuide da sua própria vida, ou a gente não precisa impor seus pontos de vista aos outros. Né? Meus pontos de vista eu não posso impor aos outros, isso é verdade, né? Isso é verdade, mas eu preciso testemunhar. Se a pessoa não quiser ouvir, ela tem o direito, né? E tudo bem, mas se ela estiver disposta a ouvir, eu tenho o dever de passar o Evangelho de Jesus Cristo. Você vai ofender a pessoa, não diga nada, né? É outra argumentação, não fica ofendendo. Não, eu não preciso ofender alguém para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Já que o Evangelho ele é inclusivo, ele aceita todas as pessoas, ele só pede a transformação delas. Mas o reino dos céus, Jesus Cristo diz que é como uma rede que é lançada ao mar e traz todo tipo de peixe. Né? E
nos dias de hoje, a rede é lançada e vem também garrafa PET, vem um monte de produtos que os homens jogaram no mar, poluindo, né? E aí, claro, é evidente que é um dever do pescador não jogar isso tudo no seu barco, né? Ele vai fazer a seleção, vai tirar os peixes que estão ali na fase adequada para serem aproveitadas, aqueles que ainda estão muito pequenos, ele deve devolvê-los ao mar para continuar a fase de crescimento deles, né? E aqueles produtos inadequados também, né? Fazer o descarte dentro das condições dele, o descarte devido, né? Então, esse é um dever de um pescador, e esse deve ser o dever também de um evangelizador. Também as pessoas não evangelizam por falta de conhecimento prático, né? O que eu vou dizer? O que eu vou fazer, né? O que eu vou usar? Que argumentos eu vou usar? Ora, você tem que aproveitar as oportunidades, não tem que sair perturbando como algumas pessoas o fazem, né? Não precisa também, alguns não têm a metodologia adequada e acham que o ideal é perturbar as pessoas. Não, esse não é o nosso dever, esse não é o nosso direito, isso não é a nossa obrigação. Nossa obrigação é, aparecendo a oportunidade, vindo o tempo adequado, a gente anuncia, né, de acordo com as necessidades que aparecerão. O testemunho em Provérbios é importante, do capítulo 24, versículo 10 a 12, a gente entender que o Evangelho é uma riqueza. Agora, é importante nós entendermos que essa não é uma riqueza que você tem congelada, essa não é uma riqueza que você tem na geladeira, está lá guardado, você só usa quando você achar adequado, não. Essa é uma riqueza que você tem que, como um alimento adequado, né, está aprontando e dividindo com aqueles que necessitam. Em último caso, empenhemos hoje na evangelização, não porque desejamos evangelizar, mas porque preferimos fazê-lo ou porque gostamos disso, mas porque nos foi ordenado que o fizesse. Em último caso, John Stott que falou isso, né? Eu não gosto de evangelizar, eu me sinto incomodado, eu não acho que deva fazer isso, eu não posso. Então, você recebeu uma ordem. A ordem chama-se ide. Ide, pregai o evangelho. Isso pode ser verbal ou não, né? Eu posso e devo pregar o evangelho com a minha vida acima de tudo. Eu preciso ser um exemplo onde eu moro, eu preciso ser um exemplo na minha caminhada, né? Outro dia, minha mãe deu risada que um vizinho nosso, não evangélico, né, disse para ela assim: nossa, eu me sinto tão bem no dia que eu entro no elevador e encontro vocês. Ela sentiu que havia feito a parte dela na evangelização, né? Ela sorriu para ele, agradeceu a deferência dele, né? Isso é bom de ouvir, isso é gostoso de ouvir, que a gente sabe que está evangelizando sem nunca abrir a boca naquele espaço. Mas todos ali nos conhecem naquele prédio e gostam da gente, exatamente porque nós temos sido procurados ser um exemplo para eles, né? Devemos aproveitar as oportunidades, porque diz a Bíblia que os dias são maus e o tempo é curto. Está lá em João capítulo 4, versículo 35. Né? A gente precisa ajudar, porque a pessoa que hoje a gente não quer ajudar ou se omitiu na ajuda, ela pode vir a falecer. E, portanto, a gente deixou de fazer, de cumprir a obrigação, né? Nós temos essa responsabilidade e não podemos dar desculpas. Quem pode evangelizar, mas finge que não pode por temor ou indiferença, vai ajustar contas com Deus. E Martinho Lutero falou para nós que a lei é o que precisamos fazer e o evangelho é o que Deus dá. A gente precisa mostrar isso para as pessoas, porque muitos ainda estão baseados nas obrigações e tal, e desconhecem o valor do evangelho. Que valor é esse? Bem, o evangelho é simples. O evangelho é um presente de Deus que ele nos dá. E, infelizmente, para muita gente, o evangelho tem sido um golpe. Que golpe é esse, né?
Sabe aquele grupo que você vai passando na rua e o sujeito está distribuindo revista ou dando um cupom ou um presente, oferecendo alguma coisa, né? Diz, vem aqui buscar o seu prêmio, né? Você ganhou um prêmio e tal. Para alguns, infelizmente, o Evangelho é mais ou menos esse prêmio. Por quê? Porque o Evangelho é de graça, ele é gratuito. Conhecer a Deus, a boa notícia vinda do céu, é um presente de Deus para nós. Portanto, a salvação é um presente. Mas para muita gente, depois que ele recebe esse presente, aí vem o golpe. Ele precisa pagar alguma coisa para manter. Né? É a famosa taxa de manutenção. Imagine só se Deus precisa de taxa de manutenção para a salvação de um indivíduo. Então, salvação não é golpe. Deus dá a salvação a todas as criaturas que aceitam, que recebem, sem precisar pagar taxa de manutenção. Aquela igreja que você precisa, depois que você é salvo e você recebeu a salvação gratuitamente, você tem que pagar um preço alto para manter a sua salvação. Lembre-se, no Evangelho não tem taxa de manutenção. A salvação que Deus deu, a salvação que Deus dá, ela é sempre gratuita e permanecerá gratuita porque o preço já foi pago anteriormente. E Deus não cobra duas vezes pelo mesmo produto. Conta-nos o texto aqui que Billy Sunday foi um grande evangelista americano e certa feita um repórter perguntou a ele por que as pessoas se convertem tanto quando você prega, né? E ele mostrou, né, chamou o repórter até a janela e disse, está vendo aquelas pessoas ali embaixo? Eu me preocupo com a alma e com o destino de cada uma delas. Então, isso deve ser o evangelho que nos move, né? Se preocupar com o destino e com a vida das pessoas. O que acontecerá com elas? No que eu posso ajudá-los? Algumas vezes a gente vai se sentir limitado. E aí, quando você se sentir como indivíduo limitado a fazer alguma coisa, você tem que buscar o coletivo para fazer isso. É a igreja. Se eu sozinho não posso alimentar as pessoas na rua, eu posso, através da igreja, contribuir para essa alimentação, que é o que nós fazemos aqui na Catedral Evangélica de São Paulo. Mas, se você tiver condição de fazê-lo sozinho, que o faça. Se não tiver condição, junte-se a outros. O coletivo, a igreja, entende que essa é uma obrigação de todos e que, portanto, na medida do possível, não sendo normal, não tendo condições de fazer sozinho, você poderá fazê-lo junto com os demais. Para isso nós temos aqui a orientação do pastorado, nós temos os grupos destinados a isso, e pessoas que têm o prazer de compartilhar, de levar aos outros esse testemunho de alguma forma, né? Na Catedral nós fazemos isso de diversas maneiras. E uma delas é no serviço de assistência social. E é uma das maneiras que nós utilizamos para pregar o Evangelho. Apenas uma delas, né? Claro, se algum dia o Estado brasileiro resolver assumir suas funções e não deixar mais as pessoas passarem fome e necessidade, a igreja não vai ficar sem função. A igreja vai continuar ajudando, porque a função dela é pregar o Evangelho, um Evangelho que transforma as vidas. Vidas para agora, transformadas, e vidas para o porvir, né? Para um outro momento, para o outro espaço. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de evangelizar. Quem vê o seu companheiro naufragar e cruza os braços, diz aqui o texto, vai ter que ajustar contas com Deus. Então, eu não posso, de modo algum, né, ver o meu semelhante passar por necessidade, desconhecendo o Evangelho, e não levar, de alguma forma, esse testemunho. Eu preciso fazê-lo, mesmo que já tenha muita gente fazendo a obra social, muitos deles não estão pregando o Evangelho. Então, o meu dever é levar a obra social
concomitante à pregação do Evangelho. Segundo, quem faz vista grossas aos que estão caídos ao seu redor, vai ter que ajustar contas com Deus. E é simples. São João falou isso para nós, né? Se alguém pode fazer o bem e não faz, peca. Então, nós temos o dever de fazer o bem sempre que for possível. Lembre-se, não é naquele momento que te dá dúvida, né? Você vai passando na rua, alguém te pede uma ajuda financeira e você fica com dúvida. Será que ele vai utilizar mesmo essa ajuda? Eu até tenho, mas será que ele vai utilizar? Né? Ou será que ele vai utilizar na utilização de outros, de produtos de psicotrópicos, de substâncias psicoativas, né? E aí, se você tem dúvida, já não deve fazê-lo, né? A gente precisa entender que no amor não há medo, disse também São João. Então, se a gente faz as coisas com amor, não deve existir medo. Se houver medo, se houver dúvida, você não deve fazê-lo e nem sentir medo por isso, tá? Você deve passar em frente, entender que não foi aquele momento que Deus permitiu, que Deus concedeu para que você ajudasse a pessoa, né? Um outro vai ajudá-lo e você deve procurar ajudar pelos canais certos, pela maneira certa. Assim também a pregação do Evangelho. Deus sempre vai abrir a porta, Deus sempre vai deixar você em condição de pregar esse Evangelho, quer seja até pelo seu caminhar. A gente precisa lembrar que Eliseu, o profeta, passava sempre, nunca falou com uma determinada senhora nem com sua família. Mas, aquela senhora de Sunem, da cidade de Sunem, ela disse um dia para o marido: eu vejo que aquele homem que passa ali regularmente é um homem de Deus. E ele só passava por aquele espaço, por aquela cidade, por aquela vila. E aí ela agiu com hospitalidade. E disse: olha, vamos fazer um espaço aqui separado para ele, um quartinho, uma edícula, né? Onde, quando ele vier, ele tenha onde descansar, porque ele passava pelo local e não tinha onde descansar. Mas só porque ele tinha uma postura de homem de Deus, ela propôs ao marido, e eles fizeram um espaço onde aquele homem poderia descansar. Então veja, era um exemplo. Eliseu foi um exemplo, e nós precisamos ser exemplos também. E através desse exemplo, nós poderemos testemunhar para a nossa vizinhança, para a nossa família, aonde a gente trabalha, no dia a dia, por onde quer que a gente for. Lembrando, sempre é um dever do cristão testemunhar. E testemunho não significa incomodar a vida dos outros continuamente, né? Mas sim, de uma maneira, sempre que possível, verbalizar, e não sendo possível, através da sua vida, seja um exemplo para que o nome do nosso Deus seja glorificado e que você possa conduzir pessoas a Jesus Cristo. E claro, havendo oportunidade, convide vizinhos, convide amigos, convide pessoas para vir até a casa de Deus ou para assistirem, quer seja pela net, quer seja por outros meios, para assistirem a pregação da palavra de Deus, assistirem os concertos da nossa igreja, assistirem a apresentação musical onde a palavra de Deus é cantada e o Evangelho chega às mais diversas pessoas. Deus nos abençoe e que nós possamos entender que o testemunho é vital e uma obrigação para todos nós. Amém.